Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Cristiane. Eu sou a professora Cristiane Aragão, professora do curso de Pedagogia, tanto da modalidade EAD ou da modelo presencial. Nesse momento, nós estamos gravando a nossa aula para a disciplina de Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, tá? Ela é uma disciplina de suma importância, para que nós entendamos como que essa disciplina ela acontece, para é o funcionamento da educação básica, como que essa educação básica ela deve funcionar de fato de verdade. E aí, a pedagogia, enquanto ciência da educação, ela visa formar esses profissionais, aptos para exercer a docência, que é o ato de ensinar. A gestão, a forma como vai administrar todo esse funcionamento, E também a pesquisa em espaços escolares, Que nós chamamos de educação formal, que é onde a educação institucionalizada ela acontece, onde ela compreende em educação infantil os anos iniciais, e também o pedagogo ele pode atuar dentro de empresas, dentro de hospitais, de organização não governamental, em projetos e programas sociais. Também a gente vê como que essa estrutura ela acontece, como que esse funcionamento ele se dá, tá certo? E nós temos aqui um pequeno, na unidade 1, um pequeno resgate histórico dessa organização da educação brasileira. Como nós já vimos em disciplinas anteriores, nós vivemos uma sociedade totalmente pedagógica, em que nós estamos sempre ensinando algo a alguém, E por isso é que a gente sempre ressalta, a gente sempre fala, a gente sempre comenta a respeito da importância que esse professor ele exerce na sociedade. Por quê? Porque ele está sempre, trabalhando não só com o objetivo de transmitir conteúdos acadêmicos, mas ele também exerce sobre o aluno, ele tem sobre o aluno assim uma referência daquilo que ele ensina, aquele modelo que ele é. Então a gente sempre bate na tecla do abandonar o autoritarismo, de também nós esquecermos todo o improviso, porque o nosso aluno ele precisa aprender, que nós precisamos estabelecer dentro da nossa sala de aula como que essa aula deve acontecer, Qual é o direcionamento. Daí, gente, a estrutura e o funcionamento da educação básica, ela precisa ser entendida, ela precisa ser compreendida para que eu possa saber como eu devo atuar dentro de sala de aula, qual a postura que eu devo exercer dentro dessa minha, ação, que é a ação de transformar o meu aluno, Aí a gente tem aqui, logo no início da nossa apostila, mais precisamente na página 8, onde fala no tópico 1 sobre o contexto histórico, econômico e político da educação brasileira, que é justamente o período colonial, que foi a colonização do Brasil, quando vieram explorar a nossa terra, quando a Europa, mais precisamente no século XVI e XIX, também conhecido como colonização do Brasil, O Brasil ele era colônia e nesse período, existia toda uma submissão, do nosso país. Por isso a gente escuta muito que eles não eram colonizadores, eles vieram explorar a nossa terra,
a gente escuta muito essa crítica, né, que o objetivo nunca foi colonizar, e sim explorar. E éramos subjugados a Portugal, né, que mantinha e conquistava todo o território brasileiro, né, do nosso país, em diversos campos. Era na economia, né, que tinha como objetivo de lucrar e manter essa Portugal como nesse sugamento de riqueza da nossa terra, né, lucrando. E essa submissão se dava por esse monopólio que se centralizava no comércio que era ditado por Portugal. E somente os portugueses, né, eles podiam comprar e revender toda a produção, toda a riqueza que nós tínhamos para outros países, né? E também éramos um grande produtor de açúcar, e esse açúcar era algo que era muito comercializado, né? E era algo que só poderia ser vendido pelos portugueses. Então, mais uma vez, se ressalta aquela definição, né? Que eles não tinham a intenção de colonizar, mas sim de explorar. E aí também, junto a tudo isso, vinha a questão da mão de obra escrava, né? Onde foi algo que foi mantido durante muito tempo. Era uma mão de obra barata, era uma mão de obra que era comprada, né? Que era algo que era comprado pelos donos da terra, porque eles precisavam de alguém para trabalhar de graça para eles. Vieram os jesuítas, né, mais precisamente em março de 1549, né, e eles tinham umas tendências pedagógicas, né? Eles chegaram ao Brasil sob o comando do padre Manuel da Nóbrega, e ele veio junto com o primeiro governador, né? E era um modelo de educação europeu, né? E foi se disseminando por mais de 50 anos, né? Que tinha aquela questão, né, de catequizar, tinha também por trás o interesse de dominar, e a gente sabe que essa função de catequizar, né, com os dogmas católicos, eles tinham esse objetivo, né, de fazer com que eles fizessem, né, eles se tornassem escravos. E a gente sabe que nos relatos isso não aconteceu. A gente sabe que esse modelo poderia até existir uma boa intenção por parte dos jesuítas, mas a gente sabe que no frigir dos ovos esse não era o objetivo. Era fazer com que aquele povo que ali, logo os que foram encontrados, né, eles queriam o quê? Né, que ficasse fácil, né, que fosse possível dominá-los e fazer com que eles trabalhassem praticamente de graça ou de graça, né? Era por isso que a gente chama de mão de obra escrava. E então o Saviani, né, ele comenta que para consolidar a fé no Brasil, esses jesuítas que vieram justamente 49, 50 anos depois da chegada deles aqui no Brasil, dos portugueses, né, difundiram as escolas e colégios, no caso, né, aquele modelo de escola de colégio seminarista, né, de seminário, onde foi um marco da nossa história da educação brasileira. A relação educação e religiosidade sempre foi atrelada ao modelo colonial desses jesuítas, né, que foram aqueles que iniciaram a nossa educação no Brasil. Só que sempre se observou essa diferença, esses dois tipos de educação, né? Aqueles que podiam pagar, que eram as pessoas que tinham um poder aquisitivo alto, que no caso era a classe rica, e aqueles que não podiam pagar, que eram da classe pobre, né? E a gente sempre vai
fazer sempre essa comparação. Nós vamos encontrar essas duas realidades, tá certo? Aí temos a Era Pombalina, que foi de 1759 até 1827, né, onde o Marquês de Pombal ele realizou, né, reformas educacionais, né, em Portugal e também no Brasil, rompendo totalmente com aquele modelo de educação jesuítica, né, dos jesuítas. E a gente tem aqui, né, na página 11, é uma curiosidade. Veja lá na página 11, onde tem assim, antes de falarmos de contribuições do Marquês de Pombal, que tal conhecer um pouco dele? Sebastião José de Carvalho, ele foi o primeiro ministro de Portugal de 1750 até 1777, foi formado em Direito na Universidade de Coimbra e prestou serviço militar, casou-se, né? E também foi embaixador do governo português na Inglaterra por 39 anos, então ele era uma pessoa muito culta, né? E ele então, só se casou muitas vezes, né? E em 1750 foi convidado para ser ministro, né, do rei José, no caso do rei José, né, ocupando o papel de grande destaque no Estado português, e foi também nomeado, né, o Marquês de Pombal. Ele era inimigo dos jesuítas, ele mandou que esses jesuítas eles fossem embora, né, ordenou a expulsão deles, também conhecido como terror pombalino. Então, foi algo que marcou muito essa expulsão, né? E esse Marquês de Pombal, ele teve grande importância em diversos campos da sociedade. No campo educacional, alavancou a educação, né, em Portugal, almejando inserir o que, gente? Um país, né, o país em condições de igualdade comercial em relação ao restante da Europa. As feitorias que ele fez não agradou nem um pouco Portugal, principalmente os nobres e os clérigos, pois eles tinham uma influência, né, reduzida pelo Marquês. E com a morte dele, né, e com a assunção da rainha Maria I, foi fortalecida, né, fortemente influenciada pelos inimigos desse Marquês, né, que deixou um rastro negativo para uma determinada classe, né? Ele começou a perder, aí começou a se perder o prestígio, né? E no caso ele foi assim, mas quem veio a falecer foi o rei José, né? Esse rei que no caso era um forte aliado dele, e essa rainha que foi ascendida, foi uma pessoa que se destacou bastante, né, por conta foi ela que assumiu depois da morte do esposo. Esses inimigos, eles vieram, né, e colocaram o Marquês também para sair do ambiente ali, daquele espaço, né, porque ele conseguiu muitos inimigos. Ele foi exilado com todo esse prestígio que ele perdeu, porque ele perdeu o poder político, né? Foi afastado do governo porque o seu protetor não existia mais. Ele foi colocado para fora, ele foi exilado, e diante de todo o ataque sofrido pelo Marquês de Pombal, gente, volta o cenário do atraso econômico, onde tinha saído graças às reformas pombalinas. Para falar a verdade, é uma verdadeira, tem vários argumentos positivos e negativos desse modelo, né, de gestão do Marquês de Pombal. Uns gostavam e outros não, né? Não é sempre assim, tem sempre um que é mais favorecido e outro que não, né? E retornou à dependência da Inglaterra, e a terra portuguesa ela foi invadida pelos franceses, que resultou em que? Na fuga da corte portuguesa para
o Brasil colônia, né? E tudo aí foi quando a gente começou a perceber, né, que mudanças elas foram acontecendo e é algo que eu queria que vocês entendessem que essa sociedade, como somos seres sociais, nós passamos por várias modificações. Por quê? Porque a gente vai se adequando àquele modelo, né, que vai sendo regido durante aquele período, tá certo? Agora eu queria compartilhar com vocês, não é, uma parte do conteúdo que está na página 13 da nossa apostila, que fala sobre a pedagogia da escola, o movimento da escola nova, né? A pedagogia nova que aconteceu entre 1932 e em 1969, tentando abolir toda aquela forma de ensino tradicional, autoritário, né? E que essa pedagogia nova, que foi originária desse movimento, né, que também é conhecido como escola nova, ou também chamada de escola novismo, que foi um movimento que nasceu de quê, gente? Em contraposição a esse modelo jesuítico, né, onde se dizia, né, a gente vê através de publicações seguras, né, de autores seguros, em que eles comentam que essa proposta jesuítica, né, dos jesuítas, eles diziam que a criança ela tinha uma espécie de demônio que precisava ser expulso, né? E isso muitas vezes ela acontecia através do castigo, através de uma postura mais autoritária, até beirando agressiva, né? Então a gente ainda traz ainda muito essa prática, né? Acreditava-se que a criança tinha uma espécie de cão nos couro, né? Então eles diziam que ela não aprendia muitas vezes por causa disso. Mas a criança ela tem o tempo dela de aprender, a gente sabe disso, né? A gente sabe que todo mundo aprende, umas crianças aprendem mais rápidas do que a outra, e tem toda uma explicação, né, que nós vimos em outras disciplinas, como, por exemplo, a disciplina de Fundamentos da Educação Infantil, na disciplina de Ludicidade e Recreação, tem toda uma explicação sobre essa realidade que é esse processo tão complexo de formação do ser humano, né? Então, eles acreditavam, os jesuítas, eles acreditavam que era através do autoritarismo, né? Alguns acreditavam que funcionava desse jeito, né? Dessa imposição do conhecimento totalmente centrado no professor. Então, essa pedagogia nova, ela surgiu com esse objetivo, né? De justamente fazer uma renovação, e ela surge no século XIX, mais precisamente nos Estados Unidos, e ela vai chegar na década de 30 aqui no Brasil. Lembrando, né, que até esse período foi se arrastando, né, esse modelo de educação autoritária, tradicional, centrada no professor, e que o aluno, ele muitas vezes ele apanhava para poder aprender, né, tinha a história da palmatória, né, tudo isso que a gente sabe que aconteceu, né? E o Fernando de Azevedo, junto com Lourenço Filho, Anísio Teixeira, eles publicaram, mais precisamente na década de 30, um documento que se chamou Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que continha o ideário de educação, né, educacional, onde tinha as principais diretrizes políticas, né, sociais, filosóficas, né, para que pudesse fazer toda uma renovação, uma mudança.
E esse ideário desse movimento foi algo que não aconteceu da noite para o dia, né? Foi algo que foi necessário, né? Vocês sabem que para poder ter uma mudança requer tempo, pessoas empenhadas em mudar. E não aconteceu tão rapidamente, né? Onde se questionava como que esse aluno aprendia, né? Que não, o conhecimento não se detinha somente na mão do professor. Os alunos, eles eram antigamente, antes desse manifesto, né? Eles eram totalmente desmotivados, né? E agora existe uma valorização em cima do aluno, algo que deveria ser levado em consideração as suas vivências, as suas experiências, né? Elas deveriam ser consideradas e aproveitadas, né? Já que antes não existia, né? Antes era só tudo centrado na mão do professor, né? E a gente sabe que como eu falei para vocês, foi algo que não aconteceu tão rapidamente, foi algo que não fluiu tão como se pretendia, né? Porque muitas pessoas ainda, até hoje, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que acreditam na imposição do conhecimento, né? Muitos alunos, eles falam, né, quando a gente abre uma roda de conversa, né, sobre o tema, ou até mesmo se você for observar dentro da sua realidade, há 10, 20 anos, você encontrou um professor com essa imposição, né, com todo esse autoritarismo, né? E aí foi algo que foi acontecendo, né, que foi se modificando, e mais precisamente na década de 60, né, houve transformações econômicas, né, e isso repercute dentro da educação de uma forma geral, né, mais precisamente, né, grandes influências elas aconteceram por conta da Revolução de 64, e a gente sabe que implicações ocorreram dentro desse ambiente escolar, né? Houve toda uma modificação, né? Por conta desse novo modelo de governo que passaríamos a ter, que no caso foi a ditadura militar. Em Minas Gerais, né, gente, nesse período foi notada a importância de quem? Da educação no desenvolvimento, do enrijecimento das relações capitalistas no Brasil. Afirmação essa que pode ser confirmada em A Educação que nos convém em 1969. Isso vocês vão encontrar aqui na página 14. Quem tiver com ele aberto, com o e-book, pode me acompanhar, né? Onde com as análises realizadas pelos institutos de pesquisas e estudos sociais, né? Criado em 1961, por Augusto Trajano de Azevedo, Antunes e Antônio Galotti, personagens importantes, né, na articulação da efetivação do golpe militar. Como nós sabemos, a educação ela faz a gente pensar, né? Você frequentar a escola, você com certeza não tem mais a mesma visão em relação à realidade de sala de aula, o papel do professor, tudo isso, né? Então você sabe que o conhecimento na mão das pessoas pode ser uma ferramenta positiva ou negativa. Então, eles tiveram muito medo com a disseminação desse conhecimento, né? Eles ficaram com medo e por isso houve o golpe militar. E eles passaram a assumir e tiveram toda uma revolução, né? E aí houve a escola tecnicista, onde eles... eu me lembro que
pessoas que estudaram na década de 70, elas falavam muito, né? Saindo de 60 para 70, eles falavam nas escolas onde o ensino médio, atualmente, eles optavam por uma profissão, né? E aí eu me lembro que existia o pedagógico, né? Que era a escola normal, tinha os cursos técnicos em contabilidade, administrativo, né? Tinha o CERT Senai, né? Que, que era também, que ainda hoje existe essa escola profissionalizante. E durante essa ditadura militar foi muito forte. Por quê? Porque eles queriam tirar o país ainda daquela ideia muito agrária, ainda muito ultrapassada, e eles queriam o país, né, economicamente falando, né? Houve a censura, né? Houve a retirada de direitos, muitos brasileiros foram colocados para fora do país, né? Houve toda uma reestruturação na educação, onde o intuito era formar cidadãos acríticos, ou seja, os cidadãos que não pensavam. Foi tirado filosofia, sociologia dentro da grade curricular e foi implementado no lugar educação moral e cívica e organização, que é a antiga OSPB, Organização Social Política Brasileira, né? Dentro do currículo escolar, né? E também foi também implementado as escolas técnicas. A educação infantil ainda não tinha ainda um olhar para ela, né? O olhar da educação infantil ela é muito recente, ela entrou agora no século XXI, em meados do ano de 2000, né? Foi visto que a educação infantil ela é importante, ela passou a integrar a educação básica, né? E houve também, né? Sempre se teve um cuidado mais precisamente na década de 60, com Paulo Freire, a educação de jovens e adultos, porque nós tínhamos um número muito grande de analfabetos. Era algo que manchava muito o país, né? A imagem do nosso país, porque tínhamos adultos, um número muito grande, né, de adultos analfabetos. E foi com a questão do Paulo Freire, né, ele trazer para dentro da nossa forma de ensinar, né, principalmente para os adultos, uma alfabetização voltada, né, para a realidade deles. Então, se trabalhava a alfabetização deles em cima daquilo que fazia parte do seu cotidiano. Se ele era um trabalhador agrícola, né, ele passava o dia na roça e à noite se tinha as escolas rurais. E era ensinado ele saber o mínimo, pelo menos colocar o seu nome, identificar o seu nome, né, para que isso fizesse parte, né, a gente vê muitas pessoas, né, em relatos históricos, que fizesse parte, pelo menos, ele tivesse essa ideia dele escrever e identificar o seu nome, né? E na página 17, nós temos aqui algumas perguntas, e eu até gostaria que vocês respondessem, né? A primeira diz assim: diante do breve cenário apresentado da educação no regime militar, qual a semelhança com o projeto Escola sem partido apresentado no projeto Lei número 867 de 2015? Faz uma pesquisa aí, tá certo? Aí a gente viu, gente, que tudo isso foi algo que foi sofrendo mudanças ao longo do tempo, mas que teve várias repercussões, né? Por quê? Porque muitas vezes chegavam pessoas que queriam fazer a mudança, eles começaram a perceber que as escolas técnicas, né,
a antiga, o Cefet era uma escola técnica, né, em que o aluno ele entrava por meio de concurso, mas que ele não saía, né, era como se ele não saísse capacitado para ele poder fazer, concorrer com aquele que concluiu, né, a educação básica, que era o antigo segundo grau, ele não tinha conhecimento para concorrer com aqueles que fizeram e concluíram o antigo segundo grau, né? Então houve toda uma luta que durou muitos anos para que isso acabasse, né? Por quê? Porque se acreditava que as escolas técnicas elas não preparavam os alunos para concorrer com aqueles que estudaram, né, as disciplinas do antigo segundo grau, né? E aí, gente, houve toda aquela modificação, né, do regime militar para a questão, né, da queda da ditadura militar para a democracia, né? Quando os militares saíram e o povo começou, né, teve um espaço para que eles pudessem dizer aquilo que eles achavam, né? Nós vimos, né, logo no início das nossas aulas, nós vimos que foi um processo longo, esse processo de transformação, né? Teve todo na saída no final do século XIX para o século XX, né? A gente viu que muitas mudanças elas aconteceram não só no aspecto econômico, no aspecto social, né? Com tudo que nós vimos. Chegando em 96, né, com a criação, né, com a saída da ditadura militar em 85 e com a Constituição que foi elaborada em 88 e promulgada, né, realmente aconteceu de fato e de verdade, veio também a mudança na Lei de Diretrizes e Bases, que a última tinha sido a de 71, se eu não me engano. E esse processo de atualização, né, da LDB foi algo que foi um marco onde defendia a escola pública para todos, né, já que era algo que era defendido por lei, pela nossa Constituição de 88, onde houve a democratização da educação. Segundo essa passagem dessa nova república, né, que era algo que já havia sido tirado esse direito do cidadão, né? Nesse período, gente, de elaboração da LDB, né, houve toda uma defesa dessa escola pública, surgiu o Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública, onde tinha o objetivo, né, de melhorar esse direito adquirido, né, essa gratuidade. Houve toda uma renovação também da educação de jovens e adultos, houve todo um avanço com esse objetivo, né, de oferecer esse direito ao cidadão. Foi um processo que foi marcado por vários acontecimentos, não é a mudança, a renovação de uma lei, ela não acontece da noite para o dia, né? É algo que vai sendo construindo, né, com aqueles que estão com interesse de renovar e melhorar, né? E houve também foi ressaltado muito a questão dessa gratuidade, a questão dos recursos financeiros, né? Por quê? Porque se estava se valorizando, você também tem que ter todo um investimento econômico, tendo qualidade, oferecendo para todos possam ter acesso e também houvesse essa qualidade, né? E esse conceito, assim, aí foi criado, né, no governo do Fernando Henrique Cardoso, foi criado um projeto de lei chamado Novo Conselho Nacional de Educação, né, que passaria a assessorar o Ministério da Educação, né? E foram criadas, né,
foram criadas leis, foram criadas emendas, certo? Que tinham o objetivo de aprimorar cada vez mais essa lei, né? Como foi criado esse Conselho Nacional de Educação, né? Também foi criado, né, outros projetos que foram, né, adicionados na LDB, né? E aí nós temos aqui, né, na página, como eu falei para vocês, nós tivemos 3 leis, no ano de 61, no ano de 71 e a de 96, né? Onde tínhamos, na de 61, um ensino primário com a duração de 4 anos, né? O ginasial em 4 anos também, e o ensino médio, né, o colegial, tínhamos de 3 anos, né? Na década de 70, mais precisamente na de 71, nós tínhamos, aí eles aumentaram o ensino primário, que antes era de 4 anos, passou a ser de 8 anos, né? E temos o segundo grau, que era de 3 a 4 anos, e o que era o segundo grau, né? Que tínhamos aí eles tiraram, né? Eles investiram muito na questão das escolas técnicas, eles se importaram muito. Só que na de 96 houve toda uma reformulação. Eles passaram a colocar o ensino médio como obrigatório, que antes não era, né? O ensino fundamental e a educação infantil. Só que atualmente a educação infantil ela é obrigatória, né? É algo que deve ser oferecido, né, pelo governo, né, municipal, o ensino fundamental e o ensino médio, que é de competência do Estado, né, do governo do Estado, tá certo? E nós ainda encontramos, né, dentro ainda da gerência, né, da gestão do governo estadual, ainda escolas com o ensino fundamental, né? Mas isso aí é muito pouco. Por quê? Porque há uns 20 anos atrás, né, uns 15 anos atrás, né, foi delimitado que é de inteira responsabilidade a educação infantil e o ensino fundamental até o 9º ano, né? É de competência da prefeitura, né? Do governo municipal. E o ensino médio ainda é de responsabilidade do Estado. Você tem como obrigatoriedade, né? A criança ela tem que entrar na escola, na educação infantil com 4 anos. Professora, mas e as creches? As creches, elas são oferecidas porque elas devem ser oferecidas porque é um direito assegurado por lei. Mas o pai, ou no caso a mãe, eles colocam se eles quiserem, né? Que vai de 0 a 3 anos, que é o que nós chamamos de pré-escola. A pré-escola, ela é opcional, mas é obrigatória aos 4 anos, que nós chamamos de pré-escola, né? Perdão, recapitulando. Creche é de 0 a 3 anos. Pré-escola é de 4 aos 5 anos. Ele vai para o ensino fundamental. A sua aprovação, o aluno ele não pode ser reprovado. Ela é progressiva, né? A sua aprovação ele conclui, vai para a série seguinte. E no primeiro ano do ensino fundamental é que começa a se avaliar através de prova. Na educação infantil, a criança ela não é avaliada da mesma forma que a criança no ensino fundamental. Então, as creches de 0 a 3 anos é opcional, mas obrigatória a pré-escola, que
as crianças de 4 a 5 anos, né? O ensino fundamental, atualmente, ele aumentou, era de 8 anos, ele passou a ser de 9 anos. Não existe mais a antiga alfabetização. A alfabetização que antigamente existia, ela passou a ser primeiro ano, porque esse termo alfabetização, ele não acontece somente dentro dessa série, mas ela é um processo que vai acontecendo até ele alcançar uma maturidade. E foi dividido em anos iniciais e anos finais, né? Os anos iniciais é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. E os anos finais é o sexto, sétimo, oitavo e nono, né? E temos o ensino médio. A estrutura da educação básica, ela se resume dessa forma, né? Educação infantil, ensino fundamental e médio. Educação infantil dividida em 2 etapas, creches e pré-escola. Ensino fundamental dividida também em 2 etapas, né, que tem a duração de 9 anos, anos iniciais e anos finais. E temos também o ensino médio. Essa é a estrutura da educação básica, tá certo? Professora, e quando tem crianças especiais? Essas crianças especiais, ela tem um direito assegurado por lei, ela é inserida dentro da educação básica com um serviço especializado. Infelizmente, o sistema ele não favorece mão de obra especializada, mão de obra qualificada para que possa acompanhar essas crianças, tá certo? Então, é desse jeito, né, que infelizmente em 2 aulas não tem como explicar a estrutura e o funcionamento da educação básica. A gente pode ver que começou tudo muito torto lá com a chegada dos colonizadores e que nós atualmente, né, temos uma visão totalmente diferenciada, mas que foi algo que foi construído, né, muito sofridamente, muito de uma construção muito doída por pessoas que queriam modificar, que queriam mudar e dar direito a todos, né, que todos pudessem ter direito a essa formação que é a educação, tá certo? E a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de lembrar vocês que, como eu falei, é algo que em alguns minutos não tem como a gente dominar esse conteúdo. Se debrucem em cima do material, façam pesquisas, né, se agarrem a esse e-book que é trazido para que vocês possam ampliar o conhecimento, tá certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês devem perguntar ao tutor, mandar e-mail, participar das atividades que estão no ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.